Foi. Rubens Müller, primeiramente, obrigado por ter estado na entrevista, é uma honra estar te entrevistando. Antes da gente entrar no seu projeto, né, que é Eu Quando Só, que é o seu mais novo projeto, eu queria começar perguntando para quem não te conhece ainda, está conhecendo pela entrevista, como é que foi sua história na música? Como é que você começou, chegou até agora? Cara, tudo bem, beleza? Beleza? Prazer estar aqui, Luca. Legal. Faz mais de 25 anos que eu tô no meio da música, né? Eu Uhum. comecei tocando violão, como todo mundo começa na época de escola, querendo tocar as coisinhas que a gente escutava, tocar Legião, Paralamas, essas coisas que a gente sempre tocava. E depois eu comecei a fazer aula de instrumento clássico, eu comecei a fazer aula de contrabaixo acústico, acabei tocando muito tempo em orquestra, estudei música erudita. E aí, por muito tempo, eu Uhum. acabei me dedicando mais à música instrumental. Depois eu voltei e comecei a compor minhas músicas. E aí, daí para frente, eu comecei a fazer parte de alguns grupos, tocava as minhas músicas, tocava em bandas, que tocavam aquelas coisas de música de bar mesmo, né? Sim. Então foi meio que esse caminho, né? Eu E você sempre já, estava transitando entre isso. você já começou falando de ótimas influências, né? Legião e Paralamas pra mim são ótimos, ambos são ótimos. E Também denunciei a idade, né? Pô, não, eu sou de 98, mas eu cresci cercado de música dos anos 80, 90, por família. É, Então, eu falo, da minha geração, eu falo, cara, pô, eu queria ter ido num show do Cazuza, era meu sonho. nossa, verdade, eu também Era, nunca consegui era ir. meu sonho ter Essa ido. E, Também bom, não consegui assistir o Renato Russo, que tinha que ser uma experiência é, transcendental, né? e uma coisa, você falou que começou com o violão, né? Você começou treinando com o violão lá na época de escola. Isso. Teve algo curioso que te atraiu pro violão? Você pensou em bateria, piano? Uma coisa que te atraiu pro violão? Então, eu sempre gostei do som do violão, e eu sempre gostei de música acústica. Uhum. Então, sempre que tinha uma banda de rock, alguém que fazia aquela versão acústica, voz e violão, a época que tinha aqueles luau da MTV, tinha o acústico MTV, essa época que tinha bastante coisa que focava mais Sim. no violão, e eu sempre Uhum. fui muito apaixonado por isso, né? E Verdade. nessa época tudo era pop rock. Aí depois você começa a entender outras prateleiras, você começa a entender o folk, começa a entender o indie folk, o pop folk, Uhum. rock, folk rock e tal. E aí eu comecei a entender que eu gosto muito desse tipo de música, esse pop rock, esse folk rock, principalmente focado no violão, né? Eu não sei, Sim. eu acho que me parece honesto, né? Verdade. Parece mais cru, me parece mais autêntico, assim, não que o Uhum. resto não seja, mas para quem é um cantautor e escreve a sua música baseada nesse instrumento, Uhum. poder defender sua música desse jeito é muito autêntico, É assim. muito bacana. E nesse caso, eu tô falando do seu início, primeiro pra gente poder engatar agora, e sua família, como é que foi em relação a isso? Sempre aceitou, se apoiou? Como é que foi? Seus pais? Olha, na maioria das vezes é legal, né? Mas, Uhum. né? Vamos É. fazer outra coisa, né? Mesmo quando eu tocava em orquestra, mesmo quando eu tocava mais assim, focado na música erudita, que você tinha aquele estudo, tinha uma performance melhor, ainda assim era aquela coisa do, tá, mas e você trabalha com o quê? Né? Fora isso, você faz o quê da vida? Essa pergunta é péssima, cara. É demais. Mas a vida é assim mesmo, cara. E quando eu tocava o contrabaixo era engraçado, né? Porque o desconhecimento daquele instrumento era muito grande. Então, quem Aham. olhava era um violãozão ou era um cello. Uhum. E eu É, falava, é isso aí. Não, eu vou ficar corrigindo todo mundo, não. É isso aí. É o que você acha que é, tá lindo. verdade. E exatamente isso, né? Até hoje tem isso, né, da música, né? Bastante, cara. A música ainda é vista como um hobby, não é vista como algo que vai sustentar você. É isso, que vai dar Sim. profissão para você. Mas no seu caso, qual foi essa divisão que você já gostava de música, mas você falou, cara, isso aqui pode ser minha profissão. Onde é que você viu esse ponto? Na verdade, eu acho que entra mais na questão da satisfação e da realização, né? Uhum. Então, eu sempre tive muito cercado de música em casa. Meus pais sempre escutavam bastante música. Eu tive muita influência do meu avô materno, que ele sempre escutava música sertaneja, muito Chitãozinho e Chororó. Eu tenho um apego por eles que acho que remete muito a essa memória afetiva, né? Sim. Então, ele escutava bastante. E aí, eu não sei, eu acredito que
por essa questão de me sentir realizado em fazer isso, o prazer que me dá poder fazer esse tipo de arte, né? E é engraçado que, assim, eu nunca pensei em outra, eu nunca pensei, eu vou ser um, sei lá, um ator, um apresentador, vou fazer algum Sim. outro tipo de performance, circense, seja lá. Não, eu sempre me enxerguei mais como um músico, né? Uhum. E eu sempre me enxergava mais como um músico, mas sempre dentro de um coletivo, uma banda, eu acompanhando alguém, alguém me acompanhando, aquela coisa assim, né, de Sim. estar sempre com mais É, pessoas em volta fazendo arte. nunca tá solo, né? Na arte, né? É, sim, que me parece que é muito o intuito da arte, né? Essa coisa Uhum. que você tem que estar mais no coletivo, como diria na religião, você congrega com todo mundo, né? Então, Verdade. é muito, muito interessante você estar mais, nessa parte criativa e podendo ter a troca, que na arte a troca é tudo. Sim. E o seu avô, ele ficou feliz de ver que o neto estava seguindo por esse gosto da música também? Ele ficou, eu fiquei pouco tempo com ele, porque ele veio a falecer quando eu tinha 7 anos, Meus mas pêsames. durante esses 7 anos eu era muito apegado a ele. Sim. Então, tudo que envolvia música, tudo que envolvia o consumo de arte, tudo que tinha isso bem focado no que ele gostava, assim, eu estava sempre por ali, né? Minha Uhum. mãe, nessa época, também escutava bastante coisa, e é essa época do rock dos anos 80, então isso era muito forte em casa. Sim. Aí foi essa influência que eu tive. É. E o legal da música é que ela é imortal, né? A gente cria e continua. Você vê que É, até hoje eles estão é. aí, ainda tem muita referência. Anos 80, Sim, 90, isso muita é referência. verdade. E aquela vontade de você, como artista, falar, ai, como eu queria ter feito essa música. Puta. Quem nunca é o artista que queria ter feito aquela música e o fã que se Meu imagina no Deus. clipe da música, né? Meu Deus do céu. Isso aí. E outra, naquele show especial, esse aí eu queria estar. Esse aí. E sabe esse aí que você está assistindo na TV? Eu queria estar lá. Então sempre vai remeter a isso, né? A arte é muito foda. É até uma pergunta difícil, vou fazer pra você. Tem algum show, alguma música que marcou muito sua vida até hoje? De algum artista, cara? Olha, até tem, cara. Tem bastante artista que eu já assisti muito show. Muito, muito show, né? Mas recentemente, recente assim, 2017, foi Recente. um show que eu, mais recente, foi Ah, um show que eu fui assistir, vai parecer chique, né? Eu uhum. fui assistir na Irlanda, o U2 com o Noel Gallagher abrindo, e eu sou fã demais do Noel Gallagher, Que incrível. demais, 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 demais. Então foi uma experiência muito louca, porque era um lugar que eu sempre queria ir. A Irlanda é um Uhum. lugar que eu sempre quis visitar, já voltei lá algumas vezes e para mim é um Sim. lugar quase mágico assim, né? E eu fui assistir o artista que eu mais gosto, que é o Noel, abrindo o show do U2, que é a banda que a Que é minha outra esposa banda mais fantástica. gosta. É. Minha esposa é de É. fã-clube do U2, então assim, a gente estava os dois assistindo os dois artistas que a gente mais gosta, num lugar que a gente gosta muito. Sabe aquela coisa que parece que Deus fala assim: deixa eu dar um presente pra você. Sim, Deixa eu sim, dar um sim. presente aqui, vou ajudar vocês aqui, pera. E aí deu aquele empurrãozinho, É, falou: deixa eu levar é, vocês pro lugar que vocês é querem, para aquilo. assistir o que vocês querem. Vocês já passaram por tanta coisa na vida, merece. Não. Depois desses anos todos aí de perrengue que vocês passaram, deixa eu mostrar que tem uma vida boa, pera. Maneiro. E, bom, o seu trabalho, Eu Quando Só, soa quase como uma confissão, né? A música, assim, né? Por assim dizer, É, né? Em que momento da sua vida esse projeto começou a nascer? Qual foi a história dele? Como que você chegou até ele? cara, é engraçado porque entra nessa questão de que eu sempre fiz parte de grupos, né? Aham, E aí, quando veio a pandemia, a gente tinha uma banda, eu fazia parte de uma banda, e a gente estava gravando um EP, estava gravando todo um projeto, finalzinho de 2019, novembro, dezembro, assim. E aí, quando veio a pandemia, a gente não deu continuidade. A gente nem acabou as gravações, nem deu continuidade. A banda acabou não dando essa continuidade depois disso. E durante a pandemia foi esse período mais recluso de todo mundo, mais introspectivo e tal. E aí eu escrevi essa primeira música que foi Eu Quando Só, sim. que escrevi, né, numa situação Uhum, bem mais introspectiva mesmo, em questões, enfim, que você está sim. vivendo na época e tal. Porque geralmente é isso, né? O artista precisa de uma musa, não necessariamente a musa pode ser aquela inspiração colorida, às vezes ela pode ser um pouquinho Sim. mais obscura, né? É uma estrela guia, por assim dizer. A É gente sempre uma precisa estrela de uma guia. musa, né? Seja Sim, ela quem sim. for, para a gente poder criar alguma coisa, né? Uhum, E aí eu escrevi essa música, gostei bastante, mas deixei guardadinha ali, né? Aí lançaram um jogo, e eu adoro jogar videogame e tal.
E eu gosto muito do jogo The Last of Us, que virou série e tal. Sim, sim. Maravilhoso. O jogo é maravilhoso. Eu E só aí, vi a, nessa eu, época eu só vi a série, mas se for igual ao jogo, Não, foi maravilhoso. eu acho o